Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer vela. E eu quero fazer uma vela que eu vi que é na bexiga, com argamassa, com cimento, com gesso, com o que você tiver habilidade, tá? Então hoje a gente vai fazer essa técnica aqui. Vamos ver como vai ficar? Vamos ver o resultado final? Eu tô super ansiosa para fazer porque eu não fiz ainda, vou fazer junto com vocês, tá? Para você que não conhece esse canal ainda, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Bela Vela Sônia Medeiros. Procura belas velas, aqui é o lugar, e procura boas ideias como essa, aqui também é o lugar, tá? Deixa o seu like, porque o seu like é muito importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas e dá aquela fortalecida na firma, tá bom? Fortalece aí a firma. Quero agradecer também meu grupo de apoiadores, ó. Beijão para você, tá? Para você que apoia o nosso canal, para vocês, né, que apoiam o nosso canal, para vocês que sempre tá aqui dando uma força, deixando o seu like, tá? Isso aí também é muito importante pra gente, tá? O Ale sempre deixa a chave Pix aqui, se você quiser ser um apoiador do nosso canal, a gente super agradece. E também tem o valeu aí, tá? Então, pra você que não deixou o like ainda, já deixa o seu likezão, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho, deixa seus comentários, que o seu comentário também é muito importante pra gente saber aonde esse vídeo tá chegando, o que você tá achando do canal, o seu feedback pra gente é muito, muito importante, tá? Pra você que não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no @Soninha Medeiros, me segue lá, porque tem muita coisa legal. Agora a gente anda fazendo umas livezinhas meio que de qualquer momento, sabe? Aquela livezinha surpresa. Vira e mexe, a gente tá aparecendo lá também no Insta, tá sempre dando uma carinha lá para vocês verem que a gente tá aqui também no YouTube, tá bom? Agora chega de teretetê, bora pros materiais que hoje tá top demais. Ó, o que nós vamos precisar? Aqui eu separei 500 gramas de argamassa, tá? Não vou usar cimento, não vou usar gesso, vou usar argamassa, porque a minha experiência com a argamassa foi muito boa. Eu tenho velas aqui, tenho frasquinhos que eu fiz com argamassa, vou até mostrar pra vocês, ó. Super top, ó. Isso aqui eu fiz com argamassa, com essa mesma argamassa que a gente vai usar aqui hoje. É C2, né, Ale? C2, tá? Ó, eu fiz essa com argamassa, só que, ó, não rachou, não deu nenhum tipo de problema, ela não soltou nada, tá? Então, assim, ó, não tenho nenhum arrependimento de ter feito com argamassa, mas se você não gosta de mexer com argamassa, faça com o que você achar legal, tá? Porque tem gente que faz a proporção de 2 por 1, cimento e areia, faz também com gesso. Eu, como não tenho muita habilidade com gesso, gostaria de fazer com gesso, até montei minha bancada. Você tá vendo que eu tô começando com a bancada suja? Porque eu montei minha bancada para fazer com gesso, não me senti segura, então, porque essa técnica aqui é uma técnica que a gente vai ter que ir passando, repondo, fazendo por camadas, então eu não me senti segura de fazer com gesso, porque ele seca muito, muito rápido, tá? Então aqui, ó, o que nós vamos precisar? 500 gramas, eu separei 500 gramas aqui de argamassa C2, tá bom? Bexiga, do tamanho que você quiser. A água aqui eu separei 400 ml, quando a gente finalizar eu vou mostrar para vocês quanto que a gente utilizou. Provavelmente, claro que não vai os 400 ml aqui, tá? Mas eu coloquei aqui no copo pra gente saber quanto que a gente vai utilizar de água, porque não tem uma coisa muito, não tem uma receita muito precisa, tá bom? E aí a gente vai utilizar uma colher, que a gente vai mexer aqui, as bexigas que eu já enchi, os copinhos como base, ó, tem umas bases aqui e uma fita crepe, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer? Só para vocês entenderem. A gente vai encher essa bexiga aqui, tá? Eu separei essas amarelas aqui até para mostrar para vocês, porque elas são muito fininhas, ó. Em um local ela é muito fininha e no outro ela é muito grossa, ficava tudo torta. Então, eu peguei essa outra rosa que eu tinha aqui e eu achei ela muito mais legal, ficou mais a forma que eu precisava, tá? Mas aí você vai vendo se vai conseguindo dar esse formato nela. Ela ficou meia... Eu falei, parece a cabeça de ET,
Parece uma cabeça de ET, mas enfim, né? É o que tem pra hoje, tá? Então aqui, o que eu vou fazer, ó? Tá vendo que isso aqui é a minha base, né? A base você escolhe o que você quiser. Esse aqui é uma basezinha aqui, um cano, que eu vou fazer essa pequenininha, que nessa pequenininha eu quero fazer uma vela. E na outra eu vou fazer uma luminária, tá? Então eu vou fazer dois formatos aqui com vocês hoje. O que eu vou fazer, ó? Pra ela não ficar caindo, eu vou aderir aqui, ó, um pouquinho só, vou colocar só aqui na beiradinha, um pouquinho de fita crepe, sabe? De um lado e do outro, só para ela não ficar caindo da nossa base, tá? Então eu vou fazer isso aqui, dos dois lados, ó, tá? Então eu vou fazer isso nessa base aqui, que é a bexiga pequenininha. Ó, tá vendo? Ela já ficou quietinha aqui, porque senão na hora que você for pôr, que você fizer isso com a colher, ela tomba. Então ela pode sair daqui, aí vira um furdunço, né? Aí não fica legal, tá bom? Então aqui, ó, é um copinho velho que eu tenho aqui e vou colocar ela aqui, ó, mais ou menos no formato que eu quero, tá vendo? Que ela tá com o bico aqui, ó, mas eu não quero que ela fique assim. Então eu quero que ela fique dessa forma aqui. Então o que eu vou fazer? Vou grudar ela aqui dessa forma. Ó, eu vou passar um pedacinho de fita. Não precisa passar muita fita, tá? É só para ela não ter essa movimentação aqui que você não quer. Essa movimentação, ó. Vou baixar aqui para vocês verem como que eu tô passando a fita. Só para ela não ficar essa... De repente você passar a colher aqui com a argamassa e ela cair daqui da base, tá? Porque tem que ter uma base. É importante você ter uma base para você poder fazer o trabalho, senão você tem que ficar segurando na mão, aí não dá, né? Não dá pra gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Ó, então a base tá pronta das duas bexigas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar elas de cena, vou tirar essas daqui também, a nossa fita crepe. A gente traz aqui, ó, a nossa argamassa e aí a gente vai fazendo, ó. Sabe, você já fez massa? Quem já bateu massa aí? Deixa aí nos comentários pra mim, porque eu já bati massa aqui, viu? Quando a gente tava reformando, que a gente comprou nossa casinha, que Deus abençoou, a gente bateu muita massa, porque o piso aqui de casa, daqui de baixo, foi eu e o Ale que colocamos, tá? Então, hoje eu sei muito bem o que é bater massa. Ó, aí aqui, ó, a gente vem e vai mexendo, tá? Vai colocando aos pouquinhos para você sentindo. Já não joga água de uma vez só. Vai sentindo, vai colocando aos pouquinhos, vai vendo como que você quer, tá? Porque a massa, ela tem que ficar lisa e ao mesmo tempo consistente, tá? Ela tem que ficar dessa forma. Então a gente vai fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é um pote velho que eu uso para massa branca, massa escura. Provavelmente ela vai soltando um pouquinho de massa branca e vai ficar com os detalhes aqui. É bem provável, tá? Mas tudo bem, vamos que vamos. Ó, vai mexendo aqui, ó. Ela já tá quase no ponto que eu quero, tá? Ó, tá vendo como ela chega rapidinho no ponto, ó? Ela não pode ficar escorrendo, sabe? Tipo assim, ó, coloquei aqui, ela já pingou. Aí ela vai estar muito mole. Quando ela tá muito mole, é fácil você consertar. Você vem com a mais argamassa e passa mais argamassa. E passa mais. Você coloca mais argamassa para dar mais a consistência, tá? E assim sucessivamente. Você vai fazendo, você vai mexendo e vai vendo como que você quer, ó. Pra mim, esse ponto de massa aqui já tá o ideal, tá? Pra mim. Mas se você quiser, de repente, Sônia, eu tenho uma outra receita que eu deixo ela um pouco mais mole. Ok, tá? Até a Michele, um beijão pra você. Ela arrasa nas coisas de argamassa. Fiquei apaixonada pelo trabalho dela. E tem o Ricardo também, que faz gesso, que ele se intitula de o rei do gesso, tá? Ó, aqui, ó, pra mim já deu. Eu acredito que já esteja bom assim, sabe por quê? Porque na hora que você colocar, ela não ficar escorrendo muito. Eu vou começar pela pequenininha. Ó, você vai vir aqui no topo e vai pôr ela aqui, ó. E vai fazendo esse trabalho aqui, ó. Vai batendo ela vai descendo. Você vai recolocando aqui, ó.
vai fazendo com as costas ou com a frente da colher, isso aí é você que sabe, tá? O importante é não deixar buraco, isso é importante. Não deixar nenhum buraquinho, porque senão ela fica frágil. Se você deixa a sua massa muito molinha, ela vai descer toda, tá? Ó, faz isso aqui, ó. Eu acredito que essa massa tá até um pouco mole. Olha, você pega um pouquinho mais de argamassa pra mim? Olha, vai pegar um pouquinho mais de argamassa, porque eu acho que ela ficou um pouco mais mole, não do jeito que eu queria, tá? É, tem um potinho lá dentro da argamassa, ó. Já pedi um help aqui pro Alê, que eu vou colocar um pouquinho mais. Você tá vendo como engana? Lá ela tava bem consistente. E na hora que você vai colocar aqui, ela já tá mais molinha, tá? Então aí, ó, não, tá? Ai, Sônia, e agora, Sônia? O que que eu faço? Jesus me ajuda, ó. Fácil. A gente vem aqui, ó, põe mais um bocadinho de argamassa aqui, ó. Só polvilha ele aqui, ó. Vai polvilhando bem pouquinho. Também não vai jogar de monte, senão você vai ficar a vida inteira ajeitando essa massa, tá? Ó, polvilha ele mais um pouquinho. E põe ele aqui, ó. Vai pondo e vai mexendo, tá? Sem desespero, sem loucura, sem aquela coisa do gesso, né, gente? Porque o gesso tem esse detalhe. O gesso esquentou, já era. Por isso que o gesso eu trabalho com ele em último caso, porque eu sou um pouquinho desesperada para essas coisas. Então, vamos fazendo aos pouquinhos, ó. Tá vendo que ela tá escorrendo aqui, ó? A gente pode vir aqui, faz meleca, mas o resultado fica bonito, tá? Fica bem bonito. Até eu tava vendo o trabalho lá da Michelle que eu falei pra vocês. Ela fez também, ficou bem lindo, tá? Ficou bem bonito. E o legal é ficar com marca, sabe? Ficar irregular mesmo. Eu acho bem legal. Que ela fica, sabe? Cheio de irregular. Fica assim, ó, cheio de pontinha, irregular. Eu acho bem legal. Ó, vou colocar mais um bocadinho de argamassa aqui. Que parece que ela umedeceu rápido. E de água foi 100 ml, tá? Até agora, só pra vocês saberem. Porque senão depois eu esqueço de falar, vocês ficam bravos comigo. De água foi 100 ml, tá? Ó, aqui ela já tá mais durinha. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou deixar escorrer toda ela aqui e vou trabalhar com a outra, que aí depois a gente só vem e repõe aqui, tá? Já vou trazer a outra bexigona aqui, ó. Pra gente já ir fazendo essa outra bexiga aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela já tá mais consistente, ela já não fica caindo, ó. Já não fica escorrendo. Sônia, eu tenho que passar desmoldante na bexiga? Não. Não precisa, tá? Ó. Ó que eu falei pra vocês, tá vendo? É isso aqui que eu quero, ó. Essa forma irregular, tá? Ó, eu venho com as costas da colher e vou passando, vou aplicando. Gente, vocês não imaginam o resultado disso aqui como é lindo. Maravilhoso. Eu amei o resultado dessa luminária que eu tenho visto aí nas minhas pesquisas. Tenho visto bastante. Então aqui, ó, vai vindo, vai pondo a argamassa aqui. Ó lá, ó, tá? É isso que eu quero. Eu quero assim, ó, ela bem cheia de pontinha, sabe? Eu quero assim. Sônia, eu não quero assim. Eu quero a minha bem lisa. Ok, faço a sua bem lisa, tá? Sem problema. A gosto do freguês. A peça é sua e aí você tem que fazer do jeito que você quer, tá? Ó, vou vir aqui até aqui embaixo. Eu vou colocar, porque aí depois, na hora que a gente tira ela da bexiga, ela fica, aqui embaixo ela fica bem frágilzinha, porque a película fica mais fina. E aí você pode ir picando, sabe, a pontinha. Depois, na hora que a gente for desenformar, vocês vão ver. É melhor do que ficar falando, tá? Ó, tá vendo aqui? A gente só vai pondo, ó, aqui, ó. Se quiser subir mais um pouquinho pra cá, assim, ó. Depois bate assim, ó, tá? Se você vê que ela tá dando uma secada, ficou muito fina, muito frágil, porque isso aqui também, gente, é uma luminária. Eu vou fazer uma luminária. Não precisa ser aquela coisa grossona, aquela coisa, sabe, tipo vaso, né? Isso aqui não é um vaso, isso aqui é uma luminária, uma coisa delicada, tá? Depois a gente também vai passar aquela nossa resina, tá? Que eu ensinei aqui no canal, que é aquela resina lá,
ela deixa tudo muito resistente, tá? Então, a gente vai passar a resina aqui depois também, tá bom? Ó. Aqui, ó. Essa daqui pra mim já deu. Aí, o que a gente fazer, ó? Tá vendo? Ela toda. Essa aqui pra mim já deu. Eu vou deixar ela aqui. A bancada, gente, forra sua bancada. Aqui a mão toda suja, mas é normal. Faz parte do rolê, né? Ó. Essa daqui, o que eu vou fazer, ó? Não vou tirar essa película aqui. Só vou tirar a parte de baixo, que ela tá bem escorridinha. Bem aqui embaixo, aqui, ó. Gente, eu acho que eu vou tirar tudo. Sabe por quê? Tô com medo dela escorrer. Ó, vamos refazer ela, que eu acho que é melhor, né? Porque essa massa aqui tá mais consistente. Vou trazer mais pro centro aqui, ó. A massa tá mais consistente. É mais certeza de que vai tudo dar certo, né? É melhor assim. Porque acontece, às vezes a gente tem que refazer nosso trabalho. Quantas vezes eu já não tive que refazer um trabalho meu? Muitas vezes, tá? Ó, vem aqui, deixa eu tirar ela aqui do lado, senão vai ficar muito alto, ó. Vem aqui e vai passando. Olha lá, ó, tá vendo como ela já ficou diferente? Daquela outra ela ficou lisa porque já escorreu, né? Essa daqui, ó como ela ficou diferente, ó. Tá vendo, ó? É esse efeito que eu quero, esse efeito aqui todo cheio de pontinhas assim, ó, tá? E é aquilo que eu falei, se você quer lisa, faça lisa, tá bom? Não tem problema nenhum. É ao seu gosto ou a gosto do seu cliente, né? Porque às vezes a gente fala, ah, é meu gosto e tal, mas o gosto do seu cliente é diferente. Então é bom sempre combinar, eu sempre falo isso. Combina com o seu cliente aí, vê o que ele gosta, porque na verdade o intuito da gente é fazer para vender, né, gente? Para ganhar din-din, né? É claro que tem gente que gosta de fazer para dar de presente e tal, mas o maior intuito é uma renda extra, né? Ó, pronto, aqui ó, já foi, tá? Tirar um pouquinho aqui, essa rebarbinha aqui de baixo. Ó, tipo bater massa mesmo, ó. Ó, e aqui, essa daqui, ó, eu vou fazer isso aqui pra ela ficar bem craqueladinha, do jeito que eu quero. E vou deixar secar aqui. Se eu ver, eu acredito que não, mas se eu ver que eu preciso de passar mais uma demão aqui, eu venho mais com uma demão, mas eu não acredito que eu vou ter que passar mais uma demão não, tá? Aí o que a gente vai fazer? Vai deixar secar aqui por 2 dias, muito provável, porque tem chovido aqui bastante, o tempo tá úmido, então a gente vai deixar secar essa coisa linda aqui, a gente vai deixar secar, e aí a gente volta daqui 2 dias para mostrar para vocês. A gente vai estourar a bexiga juntos, tá bom? Até já. 2000 anos depois. Voltamos aqui 1 dia depois, só que tá muito úmido aqui. E aí, o que aconteceu? Vou revelar para vocês. Na hora que eu fui tirar essa daqui, que é a menorzinha, ela quebrou. Então, o que eu fiz? Me arrisquei, fiz de gesso, tá? Não mostrei pra vocês, porque eu ia fazer uma experiência e deu certo, tá? Então, eu fiz com o gesso. O que eu fiz? Eu fiz o gesso bem rapidinho, passei nela, fui passando ela no gesso enquanto ele tava mole. Conforme ele foi endurecendo, eu fui dando as colheradas aqui e deu super certo, tá? Então, acabei de fazer, faz uma horinha mais ou menos que eu fiz. E ele já tá seco. O gesso tem essas benefícios, tá? Ó, aqui eu vou furar a bexiga. Olha lá, ó. Já furou a bexiga. Só que eu não quero ela toda fechada assim, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou quebrar aqui com cuidadinho. Vou quebrar ela aqui. E vou quebrando ela aqui, ó, aos pedaços, tá? Porque eu não quero ela totalmente fechada. Eu quero ela aberta, porque eu quero fazer a vela lá dentro, tá? Então, aí você vem aqui, ó, com cuidadinho. Tá vendo que ela fica tortinha? Esse aqui é o lance, tá? Não é que tem que ficar certinho assim, não. Você tem que deixar ela tortinha mesmo, e é assim que eu quero, tá? Ó, você vai quebrando ela até onde você quer. Abertura, ó. Eu quero uma abertura meio que na lateral, sabe? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou quebrando ela aqui, nessa lateral aqui que tá mais grossa, tá me dando mais segurança, ó. Vou fazendo isso aqui, ó. E eu acho que é o suficiente, tá?
Eu quero fazer tipo uma caverninha, tá vendo, ó? É isso aqui que eu quero, porque depois aqui eu vou pôr parafina aqui dentro, mas eu também não posso deixar muito aqui, porque senão ele vai queimar e vai começar a pegar aqui, tá? Então a gente tira mais um pouquinho aqui e é sobre isso. Essa daqui já tá do jeito que eu quero. E essa daqui que vai ser a luminária, eu quero ela mais baixinha também, tá? Só que essa massa aqui, ó, tá vendo que ela tá bem farelenta ainda, porque ela tá bem úmida ainda, tá? Tô fazendo aqui de teimosa, mas vocês deixem secar um pouco mais aí, deixa secar mais ela, porque vai te dar mais segurança, vai ficar mais legal, tá? Ó, vou tirando um pouquinho da borda, ó, vou fazendo isso aqui, ó. Ó, pronto. É isso aqui que eu quero. E aí, o que eu vou fazer, ó? Tá vendo que ela vai ficar assim, ó? Então, a gente vai colocar uma rixozinho aqui e ela só vai dar a luminosidade, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou limpar minha bancada e vou voltar aqui com vocês pra gente pintar, porque a gente vai passar aquela resina. Sabe aquela resina que a gente fez naquele vídeo? Que é aquela resina com thinner PU e isopor. Quem não viu, vai no canal ver, que com certeza vale muito a pena, porque a resina, ela impermeabiliza e deixa todo mundo durinho, principalmente o gesso, que todo mundo fala que é muito sensível, mas olha, ficou super durinho, super top, mas a gente vai impermeabilizar ele com essa resina e ele fica super resistente, tá? Vou só limpar minha bancada aqui e eu volto com vocês já já. Ó, voltei aqui, eu quero pintar esse aqui de vermelho. Vermelho por fora, vermelho por fora, e aí eu vou deixar ele secar e vou passar a resina por dentro, tá? Porque a gente tem que resinar ele tanto por fora quanto por dentro, tá? Ó, vou vir aqui, ó, e passar esse vermelho aqui, que é um vermelho meio goiaba, tá vendo, ó? Quando eu comprei esse vermelho, a pessoa vendeu como vermelho morango, mas eu acho ele meio que vermelho goiaba. Ó, esse processo aqui, ó, eu vou fazer nela toda, porque senão vai ficar muito, muito chato. Então, eu vou só mostrar pra vocês o que eu vou fazer aqui, ó. Vou passar o vermelho nessa toda aqui fora. Sônia, eu não quero pintar do meu, eu quero deixar assim, ok. Ok, não tem problema, você pode deixar como você quiser, tá bom? Isso aqui é uma sugestão da Sônia Medeiros, mas você é uma sugestão e um pontapé inicial. Dali pra frente é você que manda, tá? É você que vai fazer a sua peça, é você que vai ver como que você quer, tá? Ó, então aqui eu vou pintar esse pedacinho aqui com vocês para vocês verem como que vai ficar, como que eu quero essa peça aqui. Então, a gente vai pintar ela toda de vermelho, tá bom? E essa daqui, ó, quem viu lá no canal, deixa eu passar um pincelzinho aqui dentro para tirar toda essa partezinha craquelada que ficou aqui dentro e esse pozinho, ó. Passa um pincelzinho, tira todo o pozinho de lá de dentro, ok. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Quem viu o dia que a gente fez lá o vídeo, viu que o Alê fez uma dourada. Então, eu quero passar uma dourada aqui dentro. Então, essa resina... Sônia, como que você deixou a sua resina dourada? A gente fez a resina e colocou mica. Você pode colocar tanto mica como purpurina, tá? Mas a mica fica muito mais bonita, tá bom? Faça isso em um espaço aberto, porque ela tem um cheiro forte, tá? O cheiro dela é bem forte. Olha eu colocando o pincel aqui, gente do céu. Olha meu descuido, que os dois pincéis são iguais, eu fui lá e meti o vermelho aqui. Mas enfim, estamos falando de Sônia Medeiros, ó. Vem, passa o dourado aqui, a resina. Eu vou passar nela toda, tá? Ó, só para vocês saberem o que eu vou fazer aqui, ó. Vou passar essa resina dourada aqui dentro, só por dentro, não vou passar ela por fora.
Por fora, aqui que eu vou passar a resina sem cor, tá? Eu vou passar ela sem cor aqui fora. E aqui dentro eu vou passar a dourada, tá bom? Então aí, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou num espaço aberto agora, porque como eu falei pra vocês, esse cheiro é bem forte, tá me sufocando aqui. Então o cheiro é bem forte, então eu vou lá no espaço aberto, vou fazer tudo isso aqui. Então só pra vocês saberem, vou passar resina em todo mundo aqui, ó, tá vendo? Tanto a dourada como a transparente. Vou mostrar a transparente pra vocês, ó. Vou passar pro Ale aqui, para ele continuar passando o dourado para mim. A transparente é essa daqui, ó. Eu falo transparente, mas não tá vendo? Quando a gente usa, tá vendo lá no fundo? Ele tem uma sujeirinha. Por que que tem sujeira dentro da sua resina, Sônia? Porque a gente pega papelão não, pega o isopor na rua. Então não tem como, por mais que você lave, ele fica com um pozinho do próprio isopor. Porque a gente pegou na rua, mas se você tiver a oportunidade de ter aí um isopor que não tenha nenhum tipo de impureza, aí vai ficar bem transparente. Sônia, tem algum problema? Não tem problema nenhum, porque a gente usa, ele decanta, igual a Lê tá falando, ele decanta e desce pro fundo e você só usa essa partezinha de cima, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, vou passar o transparente também por fora do outro, só para dar resistência. E vou continuar aqui, ó, pintando esse aqui de vermelho e volto com vocês aqui. Até já, tá bom? Ó, voltamos aqui. Eu tô com 50 gramas de parafina aqui, ó. Essa é parafina, tá? Parafina de petróleo. Você pode usar a plus ou se você quiser usar a cera, enfim, o que você quiser utilizar, tá? Eu vou usar essa parafina porque, ó, Sônia, por que que tá assim? Porque já é reutilizada, tá? Essa daqui eu já usei ela e vou reutilizar aqui novamente, tá bom? Para quem não sabe, parafina é reciclável, tá? Você pode utilizar ela quantas vezes você quiser. Agora estamos aqui com o resultado da nossa lindeza. O que que nós fizemos aqui, ó? O Ale me deu essa força, passamos aqui, ó, a resina. Tá vendo a resina como fica brilhante? Olha que lindo essa resina. Esse trabalho aqui com a resina serve tanto para dar força para essa peça, para ela ficar mais resistente, e serve também para dar esse brilho e ela impermeabilizar, tá? Ela ficar impermeabilizada. Sônia, mas essa resina que você passou por fora, ela é para impermeabilizar. E aqui dentro, você passou tinta? Aqui a gente também passou a resina. Quem acompanhou, a gente começou a passar a resina dourada aqui, ó, tá vendo? Essa mesma resina que a gente passou aqui fora com mica dourada misturadinha, tá? Aí no canal tem essa mistura aí, quem quiser ver como que eu fiz essa resina aqui no canal já tem, tá bom? Ó, e aqui a gente pintou todo de vermelho, eu não resinei por fora, só por dentro, tá? Aqui eu ia deixar ela branca, só que conforme eu fui passando aqui, a tinta vermelha deu uma manchadinha, eu resolvi passar o dourado por dentro também, das duas, para dar esse charminho aqui, ficou muito linda, eu amei. Poderíamos ter feito isso aqui no Natal, né? Olha que linda essa ideia aqui pro Natal, já fica pro Natal do próximo ano, já tem essa ideia aí, hashtag já fica a dica, já deixa reservado aí essa ideia, tá bom? Ó, aqui a gente já tá derretendo, enquanto a gente tô batendo esse papo aqui com vocês, já tá derretendo. Aqui, ó, nessa aqui, conforme eu falei pra vocês, eu vou fazer só a luminária, até a Rosângela pediu para que eu fizesse esse recipiente aqui da velhinha Richoux, tá vendo, ó? Porque na região dela não acha, e ela falou assim, Sônia, vê se você consegue alguma ideia, eu vou pensar numa ideia, se você tiver alguma ideia, deixa aí no canal o que que a gente pode utilizar aqui para a velhinha Richoux. Eu pensei num fundinho de latinha, sabe? Fundinho de latinha de refrigerante, mas eu acho ela muito grande para algumas luminárias, então teria que ser um pouquinho menor, mas deixa aí, ó, se você tiver essa ideia, já deixa para mim, já fala aqui que você, qual que é a sua ideia, tá? Então aqui, ó, a gente vai usar ela só como luminária, tá? Só para dar essa lindeza, esse truque aqui. E a outra, a gente vai colocar a parafina, tá? Hoje, para quem às vezes vê eu só utilizando a nossa dupla face, hoje eu vou colar
aqui para vocês, ó. Enquanto a gente bateu o papo, já derreteu ali, ó, tá? Vou tirar ela do fogo para ela terminar de derreter aqui na panelinha, ó. Eu venho aqui, para quem não tem o acesso à dupla face ou não tem esse hábito de usar a dupla face, vem aqui, ó, dá aquela chuchadinha, aquela molhadinha e coloca lá no fundinho, tá? Ó, vem aqui, ó, molha um pouquinho, coloca ela lá no fundo e deixa dar uma secadinha. Se você quiser vir aqui e fazer isso aqui, ó, essa nossa parafina eu não vou perfumar, tá? Porque ela já tem um pouquinho de perfume, então eu não vou perfumar. Mas, Sônia, se eu quiser perfumar, você coloca de 5 a 8% de essência, porque essa parafina é de petróleo, tá bom? Ó, você pode vir aqui e colocar um pouquinho. Esse pouquinho que a gente colocou aqui, ele vai dar resistência para o nosso pavio. E aí ele não vai tombar, tá? Então, aí deixa um pouquinho, deixa ele dar uma secadinha. E aí você já vem com a parafina depois e já coloca, ó. Por que eu já tô utilizando? Porque aqui a gente só tá colando o pavio. E aqui, ó, a gente só espera ela chegar numa temperatura, ela tá aqui em 80 graus, tá? A Sônia, mas não tem que derreter um pouquinho mais baixo? A nossa parafina de petróleo, ela pode chegar até 100 graus, a diferença da cera, tá? A cera, você jamais vai poder chegar ela em 100 graus. Se você chegar com a sua cera em 100 graus, você perdeu a sua cera, tá? Então aqui, ó, a nossa parafina de petróleo, sim, a gente pode deixar ela um pouquinho mais quente, até ela exige um pouquinho mais de temperatura para derreter, tá bom? Ó, ela já deu uma baixadinha aqui. Eu vou vir e vou só acrescentar mais um pouquinho aqui, que são 50 gramas, vai ficar uma vela pequena, mas o recipiente também é pequeno. Eu não quero deixar essa vela muito alta, tá? Então aqui, ó, vou colocar só as nossas 50 gramas aqui, e é sobre isso, tá? Eu não vou colocar mais aqui, não. Eu vou deixar só assim, porque eu quero ela bem fundinha. Eu vou colocar esse papel aqui como apoio, para ela não tombar. Ó, deixa o nosso pavio mais retinho possível. E aí eu vou deixar ela solidificar e eu volto pra gente mostrar o resultado para vocês, tá bom? Até já! Voltamos aqui com essas lindezas. Ó, como você pode ver, a luminária já está acesa, porque a gente começou a gravar e depois que eu vi que eu estava sem o microfone. Então, para refazer, eu apaguei essa e deixei essa aqui acesa, que eu achei lindíssima essa luminária, ficou muito linda. E vou acender a outra, tá? Ó, essa outra eu também já tinha acendido, mas quero acender com vocês, porque a sensação de acender uma vela é uma delícia. É muito gostoso. Essa sensação aqui é muito top. Olha aqui, que graça que ficou. E secou super rápido, tá? Super rápido secou essa parafina aqui. E ela não afundou. E aí, eu até tava falando no outro vídeo que eu tive que cancelar, que tinha na minha panela, gente, 3 gramas de cera, que eu usei no vídeo anterior. E eu coloquei a parafina e olha aqui, ela não afundou 3 gramas, tá? Em 50 gramas tinha 3 gramas na minha panela, porque eu pesei. A minha panela tem 217 gramas e ela tava com 220, então 3 gramas. E eu misturei as 50 gramas da outra parafina de petróleo e ela não afundou, tá? Não sei se for sorte minha, o que aconteceu. São testes, né? A gente vai fazendo testes aqui, ó. Uma novidade pra mim, tá? Eu amei esse resultado, eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha aqui, olha essa luminária. Eu vou apagar a luz para ver como que fica, porque geralmente quando eu apago a luz, a luminária não aparece muito, mas olha aqui, eu espero que consiga ver aí no vídeo, ó. Vou até virar essa aqui para a iluminação que tá aqui do meu ladinho, ó. Eu achei incrível essa ideia.
que até foi o Bruno lá da Baobá e falou assim, Sônia, eu fiz na bexiga, tal, eu já tinha visto algumas referências e ele falou que tinha feito com gesso, mas eu não quis arriscar fazer com gesso logo de primeira e depois tive que fazer e deu super certo, tá? Numa outra oportunidade eu venho aqui mostrar para vocês, mas o que eu me propus a fazer foi essa aqui de argamassa, deu super certo, ela ficou mais fininha e aí a gente deixou secar de um dia para o outro aqui, junto com a resina e ficou muito bem resistente, tá? Ficou bem resistente, não ficou fraquinha de você pegar e ela quebrar, não ficou, tá? Ficou muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, que eu achei top demais, tá bom? Até já! E aí, curtiu? Arrasamos com essa luminária barra vela, então eu quis fazer as duas ideias aqui para você ter mais oportunidade para oferecer para o seu cliente, mais ideias, né, na verdade, para oferecer para o seu cliente, tá? Quero mandar um super beijo para Carolina Pio, para Janaína Oliveira e para Rosângela. Eu não sei o sobrenome dela. A Rosângela chegou há 3 dias aqui no nosso canal, já está maratonando e diz que está amando o canal. É ela que me desafiou a fazer esse suporte da velhinha Richô. Vamos ver, tá, Rô? O que a gente traz aqui. Até a gente estava conversando lá no grupo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo da família cheirosa, vai lá no nosso WhatsApp, a gente deixa o link aqui. Faz parte do nosso grupo, que é top demais esse grupo, é uma bênção nas nossas vidas. Elas estavam falando que tem um bloqueio, olha, eu já tenho todo o material, eu até queria dar um toque para vocês, elas não são as únicas, muita gente conversa comigo, fala, Sônia, eu tenho todo o material, mas tem um bloqueio para começar. Faz o seguinte, você que tem esse bloqueio para começar, começa aos pouquinhos, faz um pouquinho só, sabe? Coloca num vidrinho, acende ela para ver aquela chama, aquela coisa gostosa que a vela proporciona. Faz de repente numa forma pequenininha, para na hora de desenformar você ter aquela sensação que eu falo que é um nascimento quando você desenforma, é um nascimento. Então vai aos pouquinhos, porque a prática leva à excelência, gente. Pode ter certeza que quando eu comecei há 20 anos atrás, eu comecei com a mesma dificuldade que vocês, tá? A mesma dificuldade até hoje, eu ainda tenho dificuldade quando eu tenho uma mudança de material, quando eu começo com outro tipo de material. Agora a gente está começando na saboaria, é um desafio para mim também, assim como é para vocês. E se eu conseguir, você também vai conseguir, pode ter certeza disso. Primeira coisa que você tem que saber, você gosta disso? Você gosta de fazer velas? Isso te dá prazer? Isso aí que você tem que saber. Porque na verdade, o artesanato ele tem que ser para você como uma terapia. Se ele for um sacrifício, talvez não seja para você, tá? Pensa nisso, tá bom? E para Carolina Pio, que foi embora para a praia, morar na praia e deixou uma planta para me cuidar. Vai ficar caro, viu, Carol? Beijão para você, obrigado, tá? Por curtir aí meu trabalho, sempre tá assistindo meus vídeos, tá bom? E para todo mundo que aqui tá no canal, que segue o canal, eu quero muito agradecer e quero pedir para você deixar o seu like. Se não deixou o like ainda, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa esse sininho, deixa seus comentários, que os seus comentários também é muito importante para que o canal cresça e chegue para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.